talvez não jogue mais no Grêmio. Talvez não jogue mais no Grêmio. Tá sendo o último a voltar dessa leva de machucados. Perdeu espaço para jogar de segundo atacante. Ficou no fundo do poço. No fundo do poço, como jogador de futebol. Começando pelo goleiro Kaique. Fala, gente, tudo bem com vocês? Muitos me perguntam sobre alguns jogadores que não estão aparecendo, não estão jogando. Não é que eles andam, departamento médico, banco de reservas ou nem isso. Fiz uma listinha aqui para vocês que mandam mensagens no Instagram durante a live, a transmissão. Vejam bem, Kaique, goleiro reserva, Jonathan Robert, Luan, Gustavinho, o Rodrigo Eli, o Cuiabano, o Iturbe, o JP Galvão. Tem mais, mas eu vou falar sobre esses aqui. O que está acontecendo com eles? Por que eles não vêm jogando? Eles são exatamente reserva de quem ou nem isso? Então vamos lá, vamos juntos a partir de agora. Um vídeo bem rapidinho, prometo que é no pique, até para poder responder essas dúvidas de vocês dentro do possível, dentro daquilo que eu sei, que eu acompanho também algumas coisas de bastidores. Vamos nessa, rapidinho então. Prestação de serviço do Careca e depois eu falo deles. Pode ser para Esportes à Sorte, aposta em quem aposta do Grêmio. Vem junto com o Grêmio, vem junto com o nosso tricolor. Aposta em quem aposta no Grêmio. Faz teu cadastro. Não fez ainda? Dá tempo. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Também De Petit, escola italiana de pizzaria, a farinha vem da Itália. Conheça o rodízio da De Petit, a farinha vem da Itália. Golden Brasil, contratos de valorização de minérios. Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil, investe em minérios e pedras preciosas. O 0800 também é o WhatsApp. Liga, chama no WhatsApp, tira tuas dúvidas para você entender. E também Mais Ágil, antecipe o seu FGTS agora mesmo com a Mais Ágil. Mas tem que ser pelo link do Careca, aqui na descrição do vídeo. Clica no link que vai te levar para o WhatsApp e uma equipe vai te receber. Antecipe seu FGTS agora mesmo, dinheiro na mão. Gente, vamos lá. Começando pelo goleiro Kaique. Gabriel Grando vai terminar a temporada como titular. O Kaique vai ter uma oportunidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro se o Grando, digamos assim, cometer uma grande falha, uma coisa assim que não tenha como manter na posição de goleiro, ou se for suspenso, ou tiver uma lesão. A questão de ser suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, ele tá jogando pendurado. Daqui a pouco ele reclama da arbitragem, faz alguma falta, leva o amarelo e aí não pode jogar o próximo jogo. Mas a ideia do Renato e da direção do Grêmio é terminar a temporada com o Grando como titular. E aí abrir 2024 com a disputa, né, em aberto com o Kaique, Grando ou quem estiver aqui. A ideia é renovar sim com o Kaique. Jonathan Robert, que já apareceu no banco de reservas do Grêmio, o Renato está tendo muita cautela com ele, porque ele ficou quase 1 ano e 7 meses recuperando de 2 lesões, né, no mesmo joelho, porque ele voltou e se machucou de novo, então aí deu um período muito grande, ele já fez alguns jogos pelo Sub-20, então o Renato também está tendo muita calma com ele neste momento, para que ele possa pegar mais ritmo de jogo. Quem mais? Gustavinho. Vocês lembram quando o Renato falou o fim da fila? Pois é, o Gustavinho, que contra o Vasco da Gama, naquele jogo lamentável do Grêmio, perdeu um gol embaixo da trave, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Gustavinho, desde lá então, ele foi lá pro time Sub-20, foi jogar em Eldorado e não conseguiu mais figurar na equipe do Grêmio. Ele figura entre os reservas no banco, mas não consegue achar seu espaço. E a ideia sim é que o Gustavinho saia no final da temporada. Então a questão do Gustavinho é bola, é o peso da camisa. Ele sentiu isso. Rodrigo Eli se machucou junto com o Cuiabano, lesão muscular. O Cuiabano já voltou, e já aproveito para falar dele. O Cuiabano, ele já voltou, já está no banco de reservas. Se o Reinaldo se machucar, é o Cuiabano que vai jogar. O Cuiabano é o reserva. Lateral esquerdo reserva. O Renato não vai, mais utilizá-lo no meio de campo. O Renato quer ele como lateral esquerdo. O Rodrigo Eli, eu já falei um pouquinho do Cuiabano, o Rodrigo Eli se machucou no mesmo período do Cuiabano. O Rodrigo Eli ainda está terminando a sua recuperação, já está trabalhando com bola, já não está mais no departamento médico, mas está sendo o último a voltar dessa leva de machucados. Por isso não vem sendo relacionado. Agora, talvez contra o Bahia, depois vem o Botafogo, o Corinthians, nesses próximos 3 jogos ele pinte como opção. Já falei do Cuiabano, que já vem sentando no banco de reservas, depois de quase 30 dias fora. O Iturbe, bom, esse aí eu já falei, talvez não jogue mais no Grêmio. Talvez não jogue mais no Grêmio. Porque é uma lesão
pesada que ele teve, lesão muscular, vai aí 30 dias, né? E vai se passar bastante tempo até ele pegar ritmo de jogo, voltar, talvez já tenha terminado o Campeonato Brasileiro. Porque o Iturbe, além de ter esse tempo de recuperação, é um jogador que vinha sendo segunda, terceira opção. Então vai ser difícil o Iturbe conseguir jogar. E lembrando, o Iturbe ainda, para renovar o seu contrato, precisa atingir o número X de jogos que ele não vai conseguir. E se ele conseguisse, ele dobraria o salário dele. Então tudo isso pesa. A tendência é de que a gente não veja mais o Iturbe com a camisa do Grêmio até se recuperar da lesão, até conseguir um espaço. Né, vai ser muito difícil. Talvez ali 1 ou 2 jogos. Eu vou dizer como torcedor, eu acho que não vai deixar nenhuma saudade, porque o Iturbe não conseguiu. E falo de quem acompanha treino. Eu já vi treinos do Iturbe, não chama atenção. Os repórteres que acompanham também não chamou atenção. O Iturbe não conseguiu mostrar o seu futebol. Até porque aonde ele estava, na Grécia, já não vinha chamando atenção. Nem na Itália. Né? JP Galvão é o reserva do Soares. Hoje, o JP Galvão é o reserva do Soares. Soares não pode jogar. É ele que joga. O Renato tinha uma ideia lá no início de jogar com Soares e JP Galvão. Por alguns jogos isso deu certo, mas depois o Galvão acabou saindo, teve a lesão e agora está voltando aos poucos. Mas, por exemplo, contra o Curitiba, ele não entrou. Então veja como ele perdeu espaço. Perdeu espaço. Então o JP Galvão é o reserva do Soares e perdeu espaço para jogar de segundo atacante. E o Grêmio tem que rever também algumas coisas, porque o JP Galvão é caro. Luan. Muita gente falou do Luan, que não apareceu nessa foto, depois da vitória contra o Curitiba na última rodada. O Luan não tá na foto. Uma coisa que eu lembrei, às vezes o jogador não participa da foto, no pós, ali no vestiário, porque ele vai para o sorteio do exame antidoping. Então pode ser isso, o Luan estaria nessa sala e por isso não participa da foto. É muito comum, tá? Às vezes não tem um jogador ali, mas onde é que tá o jogador? Tá fazendo o exame antidoping em que ele é sorteado para isso. O Luan, o último jogo que o Renato deu oportunidade para ele, e eu falei isso depois do jogo, porque eu tava lá no estádio e eu vi. O Luan entrou mal, foram 4 minutos em campo, 4, 5 minutos em campo, ele perdeu uma bola, perdeu uma dividida, tava sem ritmo de jogo. Sim, em 5 minutos deu para ver isso. E a análise da direção, da comissão técnica é que sim, ainda falta físico, força para o Luan. Esses 2 anos que o Luan, os últimos 2 anos sem futebol do Luan, um no Corinthians e um emprestado para o Santos, pesou demais os últimos 2 anos, em que o Luan praticamente não jogou bola. O Luan, então, ficou no banco contra o São Paulo, não entrou, ficou no banco contra o Flamengo, não entrou, ficou no banco contra o Atlético Mineiro, não entrou, América Mineiro, desculpa, ficou no banco contra o Curitiba e não entrou. O Luan não entra, porque o Luan ainda não consegue. Informação, isso é informação. A comissão técnica entende isso, que falta muito arroz com feijão para o Luan se recuperar disso, desses 2 anos que praticamente ele não jogou, e estou incluindo aí a temporada no Santos, em que ele foi para lá e não conseguia jogar. A questão do Luan também é algo muito importante, tá? O Renato, e é preciso ter cautela para usar essa frase, mas foi uma frase que o Renato usou e eu vou usar aqui. O Renato que disse: o Luan estava no fundo do poço. No fundo do poço, como jogador de futebol. Esse é um termo pesado. Pesado. Então a gente precisa ter cautela para entender que o Luan vai ter altos e baixos, porque o cara está saindo do fundo do poço, como jogador de futebol, que não jogava, não conseguia treinar. Então, esse termo que o Renato usou explica muito. O que o Renato faz hoje com o Luan? Coloca o Luan para viajar, para treinar, para viver o futebol, algo que ele não estava mais vivendo. O Luan deve renovar o seu contrato, ganhando aí os seus 50 mil por mês, que para o futebol é um salário baixo. Para 2024, quem sabe ser um reforço. Mas ainda não é. Eu queria ver mais do Luan, só que o Renato muitas vezes poupa o Luan de uma possível atuação fraca, porque a comissão técnica entende que ainda Luan não consegue jogar. É isso, gente. Tamo junto, obrigado. E eu sou aqui um torcedor que quer o Luan, viu? Eu acho que o Luan tem que ficar no Grêmio, tem que se recuperar aqui. O Luan é um ídolo e merece esse tempo de recuperação. Mas só que o Luan também tem que mostrar. Tem que mostrar. Existe um período de, tá em recuperação.
né? Esse período daqui a pouco vai bater na porta, então o Luan tem que mostrar alguma coisa. Obrigado, tamo junto, dá like, se inscreva no canal, um excelente dia pra você. Tá careca de saber, tentei explicar pra vocês aqui a situação de alguns jogadores. Valeu demais, vamos Grêmio!